Daúde, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigada. Daúde, presidente Lula nesse discurso, né, fazendo críticas em relação aos agentes econômicos, de alguns ali agentes econômicos colocando até mesmo como especuladores de que a economia não tem motivos para a taxa básica de juros estar neste atual patamar, que não há motivos para tanto pessimismo, e a gente sabe, olhando ali pelo lado mais técnico, né, o quanto de contenção de corte de gastos tem pesado muito para o ânimo do mercado financeiro. A gente tem aí perspectivas até mesmo de encontros hoje do presidente Lula com o presidente da Câmara e do Senado para debater estas medidas. Eu queria entender um pouco também da sua leitura, Daúde, o que está faltando de fato para o governo, né, apresentar essa medida? É a articulação política para a aprovação delas lá no Legislativo? Bom, Paulo, eu acho que sem dúvida nenhuma é isso que está faltando, né? E essa articulação que o Lula fala, analistas, aqueles que tentam ajudá-lo no sentido de observar o sentimento, né, do mercado que traz para o presente e o futuro, e isso não está positivo. Então, não são os analistas, os economistas que estão criando este problema. Mas vamos lá, essa questão do Lula hoje conversar com a Câmara, com o Senado, provavelmente hoje à noite circulando um pronunciamento a respeito das medidas estruturantes do ajuste da nossa economia, o que é muito positivo. Tá? Certos incentivos você acaba tendo barreiras no Congresso. O Congresso sofre forte lobby, né, de setores da economia. O Congresso tem interesses, né, em determinadas situações, então não vai ser fácil. Caso não defina ainda hoje, mas amanhã, a informação é que o Haddad fará em rede nacional o pronunciamento a respeito do corte de gastos. Né? Para esse ano está resolvido. Né? O governo cortou aí, bloqueou 6 bilhões, esses 6 bilhões vai fazer com que o nosso déficit fique dentro da margem, né, dos bilhões. Agora, para o ano que vem, ele precisa deste pacote para trazer o que o mercado está esperando. Né? Então, aí eu volto na fala do presidente. Quando o presidente fala que há especulação, presidente, isso os especuladores, né, que ganham muito dinheiro, eles agem diante da insegurança e da falta de decisões do governo. O que o mercado está hoje questionando não é nada disso que o senhor colocou. Isso todos concordam. O Brasil está crescendo, o Brasil está com um nível de emprego muito positivo, o Brasil, hoje, a gente viu o lucro das empresas melhorando. Tudo isso que o senhor disse é verdade, mas o senhor tem que ser justo em relação à sua conclusão. O que o mercado cobra do senhor é exatamente esse pacote que vai ser anunciado. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado, para que o senhor possa entender, né, para que o senhor não cometa mais esse erro de fazer observações descabidas em relação ao sentimento do mercado. Né? Especulador tem, mas o mercado trabalha com expectativa. Por quê? Trilhões de reais são negociados no mercado futuro. Né? E esses negócios do mercado futuro são indexados, né, por câmbio, por juros. E quando o mercado não vê segurança nas decisões do governo, ele traz essa dificuldade lá no futuro para o presente. E aí é evidente que nós estamos vendo essa pressão no campo, a questão de preços vai elevar a expectativa, digamos ou não, do nosso consumo está indexado ao dólar. E isso, o dólar nesse patamar, né, vai acabar impactando. Esse é um ponto. O outro ponto, o presidente subiu 7 pontos, né? A relação dívida-PIB. E ela está numa trajetória muito complicada, porque o Banco Central já estamos aí, está pensando, né, em torno de 14% diante da pressão inflacionária. Então, a realidade alongar muito é exatamente essa, a inflação subindo, necessidade de juros altos. Então, o que o mercado questiona do governo é exatamente a falta de medidas estruturantes para que a nossa dívida ela caminhe para um ponto de equilíbrio e não
coloque em risco exatamente a nossa economia. Então, ele anunciando esse pacote, sendo um pacote coerente, nós podemos ter um outro cenário, né? Ninguém é do contra por ser do contra. Eu, particularmente, muitas vezes, eu faço certas observações, mas não devemos misturar ideologia, né, à realidade econômica. Então, nesse aspecto, Paulo, eu tento explicar esse posicionamento do Lula, que ele tem razão em relação à economia, mas totalmente desprovido de qualquer base em relação ao sentimento do mercado por falta de ação do seu governo.